E nessa aula eu vou te mostrar um guia atemporal que vai fazer com que o seu cérebro pense em inglês. A training that will help you to master the language in the natural way and then stop and translate in your head. De tal maneira que as palavras, elas ficarão afiadinhas bem aqui na ponta da língua. Olá, meu nome é Sidney e nesse canal eu te ajudo a desenvolver a virtude de falar inglês. E para que nós possamos pensar em inglês de forma automática, essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, vou te mostrar a diferença entre ter conhecimento e ter habilidade cognitiva em inglês. Isso daqui é muito importante, esse conceito. E uma vez compreendido esse conceito, nós vamos entrar para os exercícios práticos. Então, eu vou pedir que você se inscreva no canal, caso você goste desse conteúdo que eu vou passar aqui. E se você já é inscrito, deixe o seu like, porque essas ações ajudam a ranquear essa aula dentro do YouTube, mostrando para mais pessoas. Ou seja, eu te ajudo ensinando inglês e você me ajuda propagando o vídeo, tá certo? Então vamos começar aqui com a diferença entre ter conhecimento e habilidade cognitiva em inglês. Ter conhecimento é o seguinte: você tem a informação. No entanto, quando você precisar usar essa informação, as chances de cometer erro são muito maiores. Então, por exemplo, uma pessoa que estuda inglês decorando palavras isoladas, vamos supor aqui 100 palavras isoladas, ela vai cometer muito mais erros porque ela só tem a informação. Então, ela não consegue formular uma simples frase. Então, isso pode ser prejudicial para ela. Agora, quando você tem uma pessoa que tem habilidade cognitiva em inglês, e é justamente isso que nós vamos abordar aqui na aula, quando ela tem informação, essa informação ela vem de forma natural e automática quando ela precisar usá-la. Ou seja, ela vai desenvolver a virtude de pensar em inglês instantaneamente. O que é virtude? Virtude é tudo aquilo que te leva para o bem, tudo aquilo que te leva para algo útil, que nesse caso é aprender a falar inglês no longo prazo. O contrário também é verdadeiro. Tudo aquilo que te leva para algo ruim é um vício. E para a gente poder entrar aqui nesse exercício, eu quero que você, eu vou fazer uma analogia com você. Eu quero que você imagine que você está numa sala de controle com 3 câmeras, tá? E essas câmeras representam o presente, o passado e o futuro. E essas câmeras, elas estão apontando para uma pessoa. E aí, eu vou pedir licença aqui a uma inscrita do canal chamada Jamile. Jamile, seja muito bem-vinda a esse canal. Agradeço a sua inscrição aqui e eu usei o seu nome para a gente poder fazer o exercício. Fica tranquila, é um texto bem simples, bem tranquilo, não tem nada demais. Agora, nós vamos para o nosso exercício, começando ali, olhando pela câmera do presente, tá? Então, vamos ao texto. There is a woman. The name of this woman is Jamile. She wants to go to the bookstore. When she gets there, she buys Ultra Learning. She pays $40 for the book. She goes back home and starts to read it. Como você pode ver, esse texto ele tem algumas características que mostram que ele está no presente. E cabe a você identificar quais são essas características. Ou seja, uma vez que você tem esse texto, o objetivo dele é que você entenda ele de forma simples. Ou seja, se você consegue entender 80, 85, 90, 95% do conteúdo, tá ótimo, tá tudo certo. E aí, o que você vai fazer? Aí que entra o exercício. Você vai ouvir e repetir em voz alta. Deve ser em voz alta, tá bom? Ouvir e repetir 2/2. Sidney, o que quer dizer isso? 2/2. Você vai dedicar 2 vezes ao dia, durante 2 dias, esse exercício. Ouvir e repetir. Se você quiser, você pode também fazer com 3/3, 5/5, 15/15, 30/30, não importa. Quanto mais, melhor, porque aí o conhecimento ele vai ficando assimilado na sua cabeça, tá? E aí, aproveita e deixa aqui no comentário qual que você vai escolher. Se você vai escolher o 3/3, 5/5, deixa eu saber aqui nos comentários, tá bom? Uma vez que você absorve, faz esse exercício no presente, agora você vai usar a câmera do passado. E aí nós vamos pegar o mesmo texto
e adaptar ele para o passado. Então vamos lá. There was a woman called Jamili. She wanted to go to the bookstore. When she got there, she bought Ultra Learning. She paid $40 for this book. She went back home and started to read it. E aí, mais uma vez, esse aqui é um texto que está no passado. E aí, cabe a você identificar quais são os elementos que mostram que esse texto está no passado. E aí, mais uma vez, você tem que entender esse texto de forma simples. E aí tem um detalhe muito interessante. Já que você aprendeu no presente, o passado agora ele fica muito mais fácil. Por quê? Porque você já sabe a história, você já sabe o contexto. E aí, mais uma vez, você vai fazer aquele exercício de ouvir e repetir em voz alta 2 vezes por dia, durante 2 dias, somente esse texto. Quando você faz esse tipo de exercício, fazendo essa troca de tempo verbal, você não precisa se apoiar tanto nas regras gramaticais. Ou seja, regras gramaticais elas são importantes, elas são necessárias para o aprendizado, só que você não pode usar elas como muleta, tá? Elas servem mais como consulta para você alinhar os pontos. É claro, tudo isso que eu estou te mostrando aqui é uma síntese, mas dentro do meu treinamento, destravando o dom de falar inglês, eu consigo me aprofundar muito mais. Então ele vai ficar aqui na descrição do vídeo, para depois você dar uma olhada. Agora é o seguinte, nós vamos usar a câmera do futuro e ali vai ter algumas coisas interessantes que eu quero abordar com você. Vamos ao texto primeiro. Imagine there will be a woman. Her name will be Jamili. She will go to the bookstore and buy the book Ultra Learning. She is going to pay $40 for this book. She will go back home and will start to read it. E aí tem o seguinte, tá? Quando você faz esse exercício de você trocar os tempos verbais, você vai precisar incluir mais frases para fazer sentido. Isso é muito bom, porque você força o seu cérebro a criar mais vocabulário e absorver esse vocabulário. E aí, mais uma vez, esse texto ele precisa ser compreendido de maneira simples, 80%, 90%, e aí você, mais uma vez, vai fazer o exercício de ouvir e repetir em voz alta 2 vezes por dia, durante 2 dias, somente esse texto. E aí você pode estar me perguntando, Sidney, e se eu ficar entediado? É muito simples. Um dia você ouve todo o texto de cabo a rabo e depois você repete todo esse texto de cabo a rabo. No outro dia você ouve só a primeira frase e repete a primeira frase. Depois ouve a segunda frase e repete a segunda frase. Cada dia você vai mudando. Um dia você lê fingindo que você está alegre. Outro dia você lê fingindo que você está com raiva, fingindo que você está com tristeza. Ou você ainda pode fazer uma coisa mais estúpida ainda, que é o quê? Imitar alguém muito importante, alguma celebridade americana. Vamos supor que fosse aqui o Donald Trump. Então, vou imitar ele aqui, vou tentar imitar ele aqui para ver como é que fica, tá? Vamos lá. Imagine there will be a woman. Her name will be Jamili. She will go to the bookstore and buy the book Ultra Learning. She's going to pay $40 for the book. She will go back home and will start to read it. Percebe? Eu sei que soou muito ridículo, eu não sei imitar o Donald Trump, mas é só para você perceber que em inglês é algo que pode ser divertido, que você não precisa levar como um fardo, tá bom? Leva como diversão, leva como uma descontração, tá certo? E agora nós temos o cenário. O que nós podemos aprender daqui? Você foi abordado com 47 palavras diferentes. Sim, esse vocabulário que você viu, ele tem 47 palavras diferentes. Olha a quantidade de coisas que você aprendeu dentro desse curto espaço de tempo. Dessas 47, você dedicou 12 dias para absorver o seu conteúdo. E aqui vem um detalhe, que é aquilo que eu falo, que inglês não é algo do dia para a noite. Leva tempo, leva dedicação. Você dedicou 12 dias para absorver esse conteúdo usando os 3 tempos verbais, que é a base para você se comunicar em inglês. Com base em tudo isso, se você praticar o que eu estou falando, é impossível você não conseguir
pensar em inglês com base nessas 47 palavras. Bom, e aí você fazendo isso, fazendo esse exercício, você gera mais autoconfiança, ou seja, você vai voltar, você vai aprender outras 47 palavras e aos poucos você vai chegando à tão sonhada fluência. Mas eu sei que para algumas pessoas aqui, o tempo futuro é o mais confuso, principalmente da diferença entre o going to e o will que eu destaquei anteriormente. E é justamente pensando nisso que eu deixei uma aula para você poder assistir da diferença entre esses dois tempos verbais, going to e o will, que vai ficar para você poder assistir, e te vejo numa próxima aula.